Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, vamos continuar aí nossa série de mensagens no livro de Atos. Então, os irmãos podem já ir abrindo aí em Atos 8, que será o texto que a gente vai refletir junto. Como eu havia falado no nosso primeiro encontro aqui sobre o livro de Atos é um livro muito evangelístico. O livro de Atos é um livro que evidencia o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, sobre aquelas pessoas comuns, como eu e como você, que capacitadas pelo poder do Espírito Santo mudaram a história da humanidade, mudaram a história do cristianismo. Aquilo que a gente vive hoje, a gente está aqui juntos hoje congregando, é graças ao que aconteceu no livro de Atos. E esse aspecto evangelístico, ele continua durante todo o livro de Atos. Como os irmãos lembram, Atos 1:8 é o versículo base, é o versículo chave do livro de Atos. A gente tem repetido isso incansavelmente aí nas nossas EBDs. Ontem no treinamento por impacto a gente repetiu isso também. E eu vou ler novamente aqui com os irmãos rapidamente, para os irmãos gravarem esse versículo, porque esse versículo realmente é a chave para o entendimento do livro de Atos. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é a base, é o índice para o livro de Atos. A gente viu no nosso primeiro encontro aqui a primeira parte dele, em Jerusalém. A gente viu a igreja se formando, a gente passou brevemente sobre a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a capacitação do Espírito Santo para aqueles apóstolos, para aquelas pessoas espalharem a palavra de Deus em Jerusalém. E hoje a gente vai para a segunda parte desse versículo, que é em Judéia e Samaria, que começa ali a partir do capítulo 8 do livro de Atos, que é o texto base que a gente vai usar hoje. Também nesse capítulo 8 é apresentado para a gente um personagem indispensável para o cristianismo, que é Saulo. Sim, ainda Saulo, ali, que é apresentado como o grande perseguidor dos cristãos, que é apresentado como o cabeça da perseguição cruel que vai se iniciar aqui. Os irmãos vão ver na aula da EBD hoje, logo depois do culto, sobre a vida de Estevão, que acontece um capítulo antes. Então, eu não vou dar spoiler aqui sobre a aula que vocês vão ver, mas Estevão vai ser morto ali. Estevão é apedrejado. E no finalzinho ali do capítulo 7 e no começo do capítulo 8, a partir do versículo 1, Saulo é apresentado. E ele é apresentado de uma maneira cruel. Ele é apresentado, eu imagino assim, que se tivesse alguém filmando a cena, vai mostrar aquela cena trágica das pessoas apedrejando Estevão e ele morrendo, um grupo. E aí no versículo 1 vai falar assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançava-os na prisão. Então imagina aquela cena, as pessoas apedrejando Estevão, e aí dá o close assim, né? Filma Saulo com aquela cara de vilão, dando aquela risadinha do mal, falando: agora eu vou começar a agir, agora é comigo. E é isso que ele começa realmente. Ali, a partir da morte de Estevão, desencadeia uma perseguição muito ferrenha aos cristãos. Eles começam, e Saulo era o cabeça. E aqui o Lucas é muito claro em reforçar isso. E o mais legal é que depois Saulo, que a gente vai ver mais para frente depois sobre a vida dele, que se torna Paulo, e Lucas vão caminhar juntos no Evangelho. Mas Lucas, que escreve o livro, faz questão de mostrar como Saulo era. Ele faz questão de mostrar, esse era Saulo, aquele que ia de casa em casa, arrastando as pessoas das casas dela e prendendo, quando no mais, matando, como aconteceu com Estevão. Então, esse capítulo 8 de Atos também é um capítulo chave, é um capítulo que mostra esse início dessa super perseguição que ocorreu ali. E outra coisa interessante aqui ainda nessa introdução
é que mostra que naqueles dias todos foram dispersos, menos os apóstolos. Os apóstolos não foram dispersos. Os apóstolos continuaram em Jerusalém, porque eles entendiam que era a responsabilidade deles permanecer ali. Eles tinham que permanecer, porque eles eram os 12 escolhidos. Que ali, no caso, ainda já eram 12, né, porque estava Matias, mas Paulo ainda não fazia parte. Mas eles eram os escolhidos para permanecer ali. E quem foi disperso foram os outros. E quem eram os outros? Eram todos os outros. Eles foram dispersos, eles foram espalhados, eles fugiram, literalmente, de Jerusalém. E aí, a partir do versículo 4, que a gente vai ler do 4 até o 8 também, a gente vai ver o que acontece com essas pessoas que fugiram. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, aqueles que foram dispersos não eram nem os apóstolos, para os irmãos terem uma ideia. A gente tem, às vezes, o costume de achar, não, o que aconteceu em Atos foi porque os apóstolos eram capacitados de forma diferente pelo Espírito Santo. E a gente vai ver que esse versículo derruba essa tese de que só por causa dos apóstolos o evangelho se espalhou. Os apóstolos contribuíram e muito, claro, sem dúvida nenhuma. Porém, foram pessoas comuns, como qualquer um que se reunia na congregação, na igreja primitiva, que se espalharam, que foram dispersos, só que por onde eles iam espalhando a mensagem. Por onde eles iam falando. Eu estou aqui, eu estou fugindo de uma perseguição, mas eu estou fugindo dessa perseguição porque eu creio num Cristo que veio para mudar a sua vida. E por onde eles passavam, eles iam falando sobre isso. Tamanha era a fé que eles tinham, tamanha era a transformação que eles haviam passado naquele início, naquele período. Ou seja, você, não somos apóstolos. Não existe mais apóstolo hoje em dia. Mas isso não nos invalida, não nos incapacita de pregar o evangelho e fazer e gerar transformação no mundo. Assim como aqueles membros da igreja primitiva, nós somos membros da PIB de São Caetano ou da Igreja Universal de Cristo. E nós temos a capacidade, temos o poder pelo Espírito Santo de transformar o mundo, de levar o evangelho para todos os locais, para todos os lugares. Então, essa é o primeiro destaque que eu queria fazer aqui. A responsabilidade é nossa, é minha e sua. E não adianta a gente colocar como desculpa o medo da perseguição, porque a gente vai ver que foi exatamente através da perseguição que o evangelho se espalhou. Deus tirou, teoricamente, eles da zona de conforto. Deus tirou eles da igreja primitiva, que estava vivendo uma comunhão esplêndida, onde todos dividiam tudo o que tinham, onde ninguém passava necessidade, onde eles viviam em plena comunhão, como a gente vê nos primeiros capítulos de Atos. Mas aí o que Deus faz? Permite uma perseguição. Para quê? Para que a palavra dele se espalhasse. Ele tira aqueles membros, ele tira aqueles irmãos da zona de conforto. Ele tira aqueles irmãos do do banco almofadado do culto da igreja. Ele tira aqueles irmãos do ar-condicionado. E glória a Deus pelo ar-condicionado. Eu estou suando aqui com o ar-condicionado. Imagina se não tivesse ar-condicionado aqui, o estado que eu não estaria. Mas, irmãos, não é só isso. Não é só estar aqui. Não é só pregar para vocês. É ir para fora. É ir para Tapiraí. E eu vou usar muito o exemplo de Tapiraí hoje, por, claro, coincidência. Semana que vem estaremos indo para lá. Mas, então, eu vou aproveitar para usar muito, porque o texto é muito evangelístico. Mas é ir para Tapiraí, é ir e pregar o evangelho no seu trabalho, na sua família. Não só vir e ficar na sua zona de conforto. Não foi para isso que Deus nos escolheu. Será que a gente vai precisar esperar uma perseguição mais ferrenha no nosso país para poder espalhar o evangelho? Para quem é mais da área de missões aí que sabe, o pastor André tem bastante contato com missionários lá na rádio, com certeza, e eu já vi ele dando testemunho sobre isso também.
eles falam que é na perseguição que o evangelho mais se espalha. É na perseguição que a palavra de Deus mais floresce. Por quê, irmãos? Por que a gente precisa disso? Para poder fazer o evangelho florescer? Por que a gente precisa sofrer para poder ir pregar o evangelho? Fica a pergunta para a gente refletir. Não era necessário a gente precisar disso para a gente poder ir e pregar o evangelho. A gente tem que ir, sair da nossa zona de conforto pela nossa própria vontade. De se inscrever para o projeto e ir de acordo com a nossa própria vontade. E eu não estou falando isso, irmãos, aqui para juntar gente para ir para o Impacto, porque, graças a Deus, a gente quase nem tem mais vaga. A gente deve ter 2 ou 3 vagas no máximo. Graças a Deus, como sempre, essa igreja compra a ideia, essa igreja tem na sua veia o sangue de missões, e estamos lá, vamos provavelmente com 100 pessoas de novo para o projeto de carnaval. Glória a Deus por isso. Então não é nem por isso, eu não estou querendo fazer aqui propaganda para o Impacto, porque se o irmão quiser ir, vai ser bênção, mas vai ter que ir de carro, porque agora já não tem nem mais transporte para ir. Mas eu estou falando porque essa tem que ser a nossa forma de viver. Dando continuidade, é apresentado aqui, e o destaque que é para esse personagem que eu vou dar hoje, Filipe. E quem era Filipe? Filipe era um diácono da igreja, que no capítulo anterior ali foi escolhido entre os 7, junto com Estevão. Então, aqui a gente vai ver o destaque de 2 diáconos da igreja e a importância dos diáconos para a igreja. E aí fica a dica também para os diáconos da nossa igreja aqui, todos que estão aqui presentes, João, irmã Zuleika, Melfrida e todos os outros, Assis, que eu estou vendo daqui, e todos os outros também. Diáconos, e olha a diferença que eles fizeram na vida da igreja. Estevão morreu apedrejado. E Filipe, a gente vai ver o que ele fez aqui. E a primeira coisa que Filipe faz é fugir para Samaria. Só que quando a gente lembra o que era Samaria e onde era Samaria, a gente deve pensar, mas peraí, Filipe não estava batendo muito bem das ideias. Porque ele está fugindo de Jerusalém, que era o lugar dele, onde ele era bem aceito, porque na casa dele ele estava sendo perseguido, e vai para Samaria. Só que Samaria era um povo completamente rival aos judeus. Samaria era um povo heterogêneo, que era a mistura dos judeus com os gentios lá no Antigo Testamento, quando o Reino do Norte deixa de existir, e é um povo que existia uma rivalidade, um preconceito, uma disputa muito grande entre eles e os judeus. E Filipe vai para Samaria. Teoricamente, Filipe vai para um lugar de solo árido. Ele vai para um lugar que, aparentemente, o evangelho não ia florescer. Por quê? Porque ali eles não gostavam de judeu. E o que o Filipe ia fazer ali? O Filipe foi lá pregar o evangelho. Ele estava fugindo? Estava fugindo. Mas por onde eles iam, eles pregavam o evangelho. E em Samaria, o que acontece? Olha que lindo o que acontece no versículo 5. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Samaria, solo árido, probabilidade de dar errado muito grande. E o que acontece? A palavra de Deus floresce. Filipe prega ali e as multidões ouviam unânime. Irmãos, fazendo uma comparação para o nosso tempo, o que a gente pode entender com isso? Que lá onde você acha que a palavra de Deus não tem mais jeito, que ali não tem jeito, que aquele povo está entregue ao pecado, que ali não vai haver salvação, lá a palavra de Deus floresce. Fora. Muitas vezes dentro da igreja não floresce, infelizmente. Muitas vezes aqui não floresce, infelizmente. Mas quando você vai para uma cidade fazer um impacto, quando você vai para uma Cracolândia pregar o evangelho para drogados, quando você vai num ambiente em que existem prostitutas e travestis, ali você faz um trabalho com eles, onde você acha que aquelas pessoas estão entregues ao pecado, ali a palavra floresce. Porque a palavra de Deus, ela é para todos. Não existe pecador que não possa ser atingido pela palavra de Deus. Não existe. O pior dos pecadores pode ser atingido pela palavra de Deus, assim como Saulo foi. No versículo, versículos antes, aqui mostra quem era Saulo.
E capítulos depois a gente vai ver quem Saulo se torna e a diferença que ele faz para o cristianismo e para o evangelho. Então a primeira coisa que a gente vê com Filipe e que a gente aprende com Filipe, o evangelista, que é assim que ele é conhecido, é que não importa o local, a palavra de Deus precisa ser pregada. A gente só semeia. Quem faz florescer é o Espírito. Quem faz frutificar é o Espírito. Só que a responsabilidade de semear é minha, é sua. Não porque Deus precisa de ajuda, irmãos. Não porque Deus precisa de ajuda. E aí, sendo sincero para os irmãos aqui, e se eu chocar, e se eu decepcionar alguém, desculpa, mas quem vai ser salvo em Itapiraí, nesse final de semana, nesse carnaval, essa pessoa, independente de mim ou independente de você, ela será salva. Porque quem faz a obra é Deus. Tá, Gregory, se ela vai ser salva de qualquer forma, para que eu vou? Porque você entende que é um privilégio e é uma responsabilidade sua, como cristão, participar dessa obra. E que você entende que é seu papel, que você foi criado para isso. Você está nesse tempo na terra. Você vive esse tempo na terra para glorificar a Deus. Se não for para isso, não faz sentido a sua vida na terra. Não passa de tempo perdido, como diz Salomão. Salomão fala. Para que eu vou viver um tempo se eu sei que eu sou um cidadão que pertence ao reino dos céus? Se eu sou um cidadão que vou viver celestialmente ao lado de Cristo, para que vale o tempo nessa terra? E é uma coisa meio lógica, se você pensa dessa forma, é verdade. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou viver 100 anos, se Deus quiser? Não. Aqui na terra, para quê? Para refletir a palavra de Deus, para ganhar almas para Ele, para levar pessoas junto, para participar do que Ele está fazendo na terra. É para isso que a gente vive esse tempo. Se não for para isso, não faz sentido. E Filipe prega para Samaria e expulsa demônios e sinais e maravilhas acontecem ali. E ele não era apóstolo, ele era diácono, reforço isso. E o que acontece no versículo 8? E houve grande alegria naquela cidade. Uma cidade que estava entregue a uma opressão, porque a gente vai ver que muitos espíritos eram expulsos ali. Uma cidade que estava entregue ao pecado, é unânime em ouvir a palavra de Deus e grande alegria se manifesta ali. E por mera coincidência, o nosso impacto, o nosso projeto se chama Alegria para toda a Vida. E se Deus quiser, na terça-feira, quando a gente estiver voltando de Itapiraí, grande alegria se terá naquela cidade. Quando você tem alegria, quando você fica alegre por alguma coisa, você quer espalhar aquilo. Você quer que as pessoas se alegrem junto com você. Lembra de um momento alegre na sua vida que você quis compartilhar com todo mundo? Que você postou foto nas suas redes sociais, que você extravasou de tanto feliz que você ficou. Eu lembro que eu fui num jogo, uma vez, assisti o jogo do Palmeiras no estádio. Motivo de muita alegria, graças a Deus, principalmente nos últimos anos. E não poderia ter uma experiência diferente do que a alegria torcendo para o Palmeiras no estádio. E fui assistir um Palmeiras e São Paulo no estádio e saiu o gol do Palmeiras. De repente, um cidadão estava na minha frente embaixo, assim, nunca tinha visto um cidadão na minha vida. Ele virou para trás, me deu um abraço. Me deu um abraço. Quem estava do meu lado, não sei se a Natália lembra, ela estava junto nesse. Ela olhou assim, as pessoas estavam do meu lado, minha família, e começou a dar risada. Porque, como que ele te deu um abraço desse? Ele nunca te viu na vida, ele não sabe quem você é. Mas ele extravasou. Ele extravasou, a alegria dele é tão grande que ele saiu abraçando quem ele não conhecia, que ele nunca tinha visto. E a nossa alegria por ser cristão? E a nossa alegria por ter a palavra da salvação? E a nossa alegria por compartilhar aquilo que vai fazer a diferença na vida eterna da pessoa? A gente compartilha desse jeito? A gente tem essa alegria para compartilhar? Tem que ficar a reflexão. Essa é a alegria para toda a vida. Essa é a alegria verdadeira. Essa é a alegria que pode transformar uma cidade como transformou Samaria.
e como transformou as cidades que a gente foi no carnaval, nos outros 15, nos outros 14 impactos que já tivemos, e como, se Deus quiser, vai transformar também Itapiraí nesse carnaval. E aí tem, a partir dos próximos versículos, entra a história aqui de Simão o Mago. Eu não vou ficar nela, porque eu quero focar mais em Filipe mesmo. E aí Simão o Mago, enfim, era um mago que fazia ali magias em nome de Deus, e aí ele aparentemente se converte, e aí, com essa bagunça do bem que está acontecendo em Samaria ali, eles convocam Pedro e João para ver, os apóstolos, né? Ô, Pedro e João, vem aqui dar uma conferida aqui no que está acontecendo, porque está estranho isso aqui. Os samaritanos estão se convertendo. Vem aqui ver se isso é verdade. E aí sim chegam os apóstolos para validar aquilo que estava acontecendo. E aí Pedro e João validam o que estava acontecendo ali em Samaria, a bagunça santa de Filipe. E aí eu não vou entrar na parte teológica, mas eles impõem as mãos, oram, as pessoas recebem o Espírito Santo. E, de novo, a gente volta para Filipe, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha além do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe estava no meio das multidões que ouviam e aceitavam Jesus. Filipe estava no centro. Filipe estava ali e via em quantidade o seu trabalho dar certo. De repente, o Espírito chega para ele e fala: Filipe, levanta, vá para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Eu imagino a cabeça de Filipe. Espera aí, eu estou aqui, estou na cidade lotada, cheia de gente, tudo dando certo, as pessoas se convertendo, pessoas mudando de vida, eu expulsando um monte de demônio, e o Senhor está me mandando ir para um lugar deserto, para um lugar que não tem ninguém. Andar 60 quilômetros, porque essa era a distância mais ou menos de onde ele tinha que ir, andar 60 quilômetros a pé para ir para um lugar deserto. Qual que é o sentido nisso? Filipe pode até ter pensado isso, mas ele não falou. Ele fez o quê? Levantou e foi. Levantou e foi. E ali ele encontrou um homem, um etíope, um eunuco, uma pessoa. E o que a gente tira já de aplicação disso? Não importa o seu trabalho, o seu ministério, a sua palavra, a sua pregação, ela não é mensurada em quantidade, e sim em qualidade. A vida de uma pessoa vale todo o seu esforço.
A vida de uma pessoa vale todo o seu esforço. Não importa se você vai pregar lá em Itapiraí, se a gente vai atender a cidade e a gente vai ter lá, igual teve em outros anos, 200, 300 crianças lá para a gente atender. Não importa quantas visitas você vai conseguir fazer. Não importa quantas pessoas você vai evangelizar. A gente está indo para lá. E se tiver uma pessoa que se converter, já valeu a pena. Já vai valer a pena. Porque uma vida vale todo o seu esforço. Uma vida. Como a do etíope. A gente vai ver que o etíope, é lógico, ele tinha um aspecto estratégico ali que ele precisava ser evangelizado. Mas era uma vida. Às vezes, você pode estar insistindo, ou insiste, ou ora e clama a Deus pela vida de uma pessoa. Um familiar, um parente, um amigo, que você clama a Deus há tempos para que a vida dele se transforme. Não desista. Persevere. Persevere em oração. Persevere no evangelismo, da forma correta, que a gente vai ver a forma que Felipe agiu agora. Mas persevere, não desista. A vida dessa pessoa vale o seu investimento, vale o seu esforço. Pode não ser o tempo de Deus para a vida daquela pessoa nesse momento, pode ser que daqui a um tempo seja o tempo de Deus. Pode ser que aquela pessoa não se converta, mas só o tempo em que você investiu na vida dela, Deus vai trabalhar em você. E você vai ser edificado através do seu empenho e através do seu esforço na vida daquela pessoa. Não desista, persevere. O Espírito está com você. E Ele pode agir na vida daquela pessoa. Quando você menos esperar. Mas independente se Ele agir ou não, Ele está agindo na sua vida. Porque você está cumprindo o ID. Mesmo na vida de uma pessoa. Persevere. A vida de uma pessoa vale todo o esforço. E quem era o etíope? O etíope, ele era um eunuco. O eunuco eram homens castrados. Literalmente castrados. Alguns de nascença, mas a grande maioria por ação humana. Por quê? Para cargos específicos na realeza. E esses cargos eram quais? Cuidar do harém dos reis. Ou trabalhar para as esposas ou para a mãe do rei. E aí eles faziam o quê? Castravam o eunuco, para não haver nenhum tipo de envolvimento entre o eunuco e as mulheres do rei. Ou seja, ele era um homem punido. Ele era um homem que, apesar de ter um alto cargo, como esse daqui era, que ele vai mostrar que ele era responsável por todo a parte financeira de Candace. Candace não era o nome de uma rainha, mas é um cargo da rainha mãe, porque naquela cultura os reis não podiam se misturar com negócios humanos, porque os reis eram parentes de deuses. Então, na cabeça deles, os reis não podiam negociar, fazer parte econômica da sociedade. Isso daí, eles entregavam essa parte para a rainha mãe, e a rainha mãe normalmente tinha um eunuco que era responsável por aquilo. E essa era a posição desse etíope. Ele era o ministro das finanças, o ministro da economia. O posto Ipiranga, da Candace, lá da rainha da Etiópia. E, apesar desse alto cargo dele, ele era um homem que se sentia preso, que era punido, que não podia gerar descendência, que não podia ter uma família, que não podia ser livre para poder constituir uma família. Ele era um homem que, para os irmãos terem ideia, apesar de ser um gentil convertido ao judaísmo, porque ele estava voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar, o texto fala para a gente, a própria lei, lá em Deuteronômio 23:1, vai falar que aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, os eunucos não podiam participar da Assembleia do Senhor. Então, mesmo eles tendo um alto cargo, tendo uma boa remuneração, ele tinha uma série de proibições na vida dele, inclusive a de entrar e participar da Assembleia junto com os judeus ali em Jerusalém. E ele está voltando de Jerusalém. E Filipe está ali, no deserto.
esperando, parado na beira da estrada, tentando entender por que Deus tinha mandado ele para lá. Então imagina a situação de Filipe, está lá parado no beira da estrada, uma estrada deserta, uma estrada parada, e de repente aparece uma carruagem se aproximando. E Filipe vê aquela carruagem e o Espírito fala para Filipe, que a gente vai achar o versículo aqui que eu vou mostrar para vocês como realmente é o Espírito, ó, o versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Outra característica que a gente precisa ter como cristão e como evangelista, para a gente poder conseguir pregar o evangelho de forma melhor, é ter coragem e sensibilidade ao que o Espírito nos direciona. Filipe estava ali, estava parado. Filipe já tinha sido sensível e obedecido o Espírito ao ir até o deserto. Filipe estava ali esperando alguma coisa acontecer, provavelmente em oração, querendo entender o que estava acontecendo ali. E o Espírito fala para ele, ó, é essa carruagem. Filipe pode ter olhado a carruagem, visto uma carruagem provavelmente chique, provavelmente uma comitiva. Por quê? Porque era um homem de alto cargo, então provavelmente ele tinha posses e a carruagem dele não era pequena e provavelmente ele tinha até uma comitiva ali junto com ele. E normalmente, quando a gente vê pessoas assim de difícil acesso, aparentemente, a gente tem medo. A gente não quer se aproximar. A gente acha que a gente não vai ser bem recebido. Só que Filipe tem coragem, a primeira coisa. Ele tem coragem e correndo até a carruagem, ele aborda o etíope. O texto mostra que ele corre até a carruagem, ou seja, o etíope não deu uma paradinha para ver aquele homem que estava parado ali na beira da estrada. Não, Filipe correu até a carruagem para abordar. E correndo ele pergunta, ele ouve que o etíope está lendo e pergunta, você está entendendo? Essa é a segunda característica, irmãos. A gente precisa ter coragem. Muitas vezes a gente tem coragem, mas não tem sensibilidade. Esse é um tipo de pessoa. E aí aquela pessoa sai evangelizando ou sai tentando insistir, tenta fazer a pessoa se converter na marra. Ela acha que o poder de conversão, ela acha que o poder de florescimento do evangelho está nela. E ela vai insistir. E aí, muitas vezes, esse tipo de pessoa acaba afastando as pessoas do evangelho. Ela não tem a estratégia correta, ela não tem a sensibilidade do Espírito, ela só tem a coragem de ir lá e entender que ela tem que ficar falando daquele jeito e de forma errada. Por isso que existem estratégias. Por isso que a gente, no Impacto de Carnaval, a gente utiliza de estratégias de evangelismo. Por quê? Porque não adianta a gente chegar lá sem estratégia nenhuma e querer pregar o evangelho e enfiar o evangelho na marra, na cabeça das pessoas. Através de estratégias e através do direcionamento do Espírito, a gente consegue fazer uma melhor abordagem. E já tem outro tipo de pessoa, que é aquela que tem sensibilidade do Espírito, o Espírito fica incomodando ela, falando, essa pessoa é sua responsabilidade. É seu papel evangelizar essa pessoa. Você tem dado testemunho para essa pessoa? Você já chamou essa pessoa para conversar? E aquilo incomoda o seu coração. E você vai sentindo. E provavelmente os irmãos aqui devem lembrar de pessoas assim, nesse caso. E você não tem a coragem de abordá-la. Te falta a coragem de tomar uma iniciativa, com medo de ser rejeitado, com vergonha, com medo de ser tratado de forma grossa, tratado de forma rude. E você não aborda. E você vai deixando aquela oportunidade passar, aquela oportunidade passar, aquela oportunidade passar. E não faz parte, não se torna parte do privilégio de pregar o evangelho para aquela pessoa. Então, para você ser um bom evangelista, para você colocar em prática aquilo que Deus diz para nós, você precisa juntar as duas coisas. Você precisa ter a coragem, que vem através do Espírito, e você precisa ter a sensibilidade, que é o Espírito que direciona. A gente viu que em Atos 1:8 fala que a gente recebeu o poder através do Espírito Santo. E é através desse poder que a gente tem a coragem. É através desse poder que a gente é capacitado para poder abordar e pregar o evangelho para as pessoas. Assim como Filipe. Filipe tem a coragem, Filipe está sensível, ouve que o Espírito Santo está mandando ele ir abordar e fala, é aquele, e ele vai, ele corre. E ele chega e ele ouve o etíope lendo.
E é muito interessante que o texto que o etíope está lendo vai falar que foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. A terceira característica que a gente vê de um bom evangelista é que ele precisa entender da palavra que ele vai pregar. Quando Felipe aborda o etíope, ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Quando Felipe ouve ele falando, ele lendo ali em voz alta, na hora ele já percebe que é o texto de Isaías. Ele conhecia. Ele sabia do que aquele texto se tratava. E aí uma pergunta de autoexame para os irmãos, não precisa levantar a mão, mas se você está lá na sala do médico esperando ser atendido, ou está no ônibus ou no trem, e ouve uma pessoa lendo esse texto, foi levado como ovelha ao matadouro em voz alta, ela sentada do seu lado. Quantos irmãos aqui saberiam de que texto se trata? Quantos irmãos aqui saberiam explicar esse texto para a pessoa? Eu não estou falando de ter a coragem agora, a gente já passou da parte da coragem. Eu estou falando de saber do que se trata. Quantos irmãos conseguiriam entender aquele texto e não precisa nem identificar a passagem? Se identificar a passagem, melhor ainda, 100%. Mas conseguiriam entender do que se trata aquele texto, que aí já fica mais fácil, já fica mais simples. A gente precisa entender da palavra para poder compartilhar, irmãos. E aí, quando eu falo entender, eu não estou falando de fazer seminário, eu não estou falando de se formar em teologia, eu não estou falando de nada disso. Isso daí são algumas pessoas escolhidas para isso. Porém, a responsabilidade de entender o plano da salvação, o que Cristo fez por você, e entender o contexto bíblico para você saber do que se trata cada parte da Bíblia, isso é obrigação nossa de todo cristão. De todo cristão. A gente precisa saber para poder evangelizar. Se a gente não entender o plano da salvação, se a gente não entender exatamente por que Jesus veio à Terra para poder evangelizar, como a gente vai conseguir evangelizar? Felipe entendia, Felipe teve a coragem, Felipe teve a sensibilidade e chegou ali com coragem e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? A resposta do etíope podia ser qualquer uma. Podia ser: te chamei aqui? Quem é você? Podia ser: ei, tira esse rapaz daqui, está correndo, atrapalhando o meu caminho. Podia ser: não me atrapalha. Podia ser: sai daqui. Podia ser: não quero falar com você. Podia ser: eu entendo. Podia ser, tem inúmeras respostas ali rejeitando a abordagem de Filipe. Mas a resposta do etíope é o símbolo do que as pessoas aí fora estão precisando. Como que eu vou entender se não há quem me explique? Pessoas sedentas por entender da palavra. Sedentas, querendo entender sobre o evangelho, sem ninguém que explique. É isso que acontece no mundo aí fora. E às vezes a gente fica com medo de abordar, e eu compartilho com os irmãos desse medo muitas vezes, eu sou uma pessoa tímida, de abordar uma pessoa desconhecida, e a gente fica com medo achando que vai ser rejeitado. Se a gente está cumprindo o ID, se a gente está sensível ao Espírito, se a gente está sendo direcionado pelo Espírito, que Ele está levando a gente para falar para aquela pessoa, a pessoa está necessitando. E ela está precisando. Pode ser que você seja rejeitado? Pode ser. Acontece. Mas isso vai te fortalecer a pregar cada vez mais. A gente está indo para Tapiraí. Para quem participa da liderança dos projetos, sabe a dificuldade que é você conseguir uma cidade para realizar o impacto. Muitas coisas acontecem. Esse ano foi a cidade que a gente mais teve dificuldade em conseguir um lugar para dormir. A escola. A gente teve a liberação da escola oficial essa semana. A gente não tinha escola oficialmente liberada para a gente dormir. E sem escola, não tem projeto. E a gente, na organização, junto com a liderança, apreensivo, visitamos a cidade, o pastor Neto foi, conversou com o prefeito, conversou com o secretário da educação, conversou com um monte de gente. Mas tinha uma irmã lá dificultando as coisas. A gente levou em oração. A gente foi caminhando, porque a gente entendia, a partir do pastor Neto, passando por mim, passando pela liderança, a gente entendia que o Espírito estava direcionando a gente para lá.
E se o Espírito estava direcionando a gente para lá, a gente não ia ser rejeitado. Se a gente tivesse parado na primeira rejeição, na primeira objeção que a moça colocou, o projeto não ia ter, não ia existir. E a gente não ia. A gente perseverou. A gente não foi rejeitado. E agora, irmãos, eu faço uma pergunta para você que vai para Tapiraí. Para você que está indo para lá, mas está com medo. Porque esse ano, graças a Deus, a gente tem quase metade das pessoas nunca foram em projeto. Quase metade das pessoas. Então a gente tem muita gente nova querendo participar e eu agradeço a Deus por isso. Dá um pouco de medo? Dá. Mas eu agradeço a Deus por isso, por pessoas quererem participar, pessoas novas que nunca participaram. E aí essas pessoas, principalmente essas novas, podem estar com esse medo. Pode estar com medo de rejeição, pode estar com medo, pode estar com vergonha. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, diante de todo esse direcionamento do Espírito, diante de toda essa organização que o Espírito Santo tem levado a gente para lá, diante de tantas portas sendo abertas para a gente, você acha mesmo que em Itapiraí o pessoal vai te rejeitar? Ou você acha que em Itapiraí o pessoal está sedento pela palavra como o etíope? O pessoal está sedento pela palavra e é certeza. O pessoal está precisando receber da palavra de Deus ali, assim como o pessoal está precisando receber da palavra em qualquer lugar ali fora. E a gente precisa ir. A gente precisa falar, a gente precisa ter coragem. Às vezes na nossa família, a gente não tem coragem. Às vezes nosso pai, às vezes nossa mãe, nosso familiar próximo. E a gente não tem coragem de insistir na vida daquela pessoa. É nossa responsabilidade, irmãos. É nossa responsabilidade. E foi. Filipe explicou. E para a gente terminar, a gente vê a última parte da passagem. O batismo. Vocês conseguem enxergar, diante dessa história aqui, dessa passagem, o cuidado de Deus em todas as coisas? Deus direcionou Filipe. Deus colocou a pessoa. Deus colocou o texto. O texto não podia ser mais evangelístico, o texto que o etíope estava lendo. O texto falava de Jesus. O texto era um texto que foi escrito 600 anos antes, mas que falava a profecia exatamente sobre o que Jesus tinha acabado de viver na cruz. O etíope estava lendo o texto exato que precisava. Deus programou tudo ali para que acontecesse a conversão do etíope. Deus cuida de todas as coisas, Ele conduz todas as coisas. E aí, quando o etíope vai ser batizado, ele faz uma pergunta que reflete como era a vida dele. E qual que é a pergunta que ele faz? O que me impede de ser batizado? Por que o etíope faz essa pergunta, o que me impede? Quantas proibições ele não tinha na vida dele? De quanta coisa ele não foi impedido de fazer? Ele foi impedido de constituir uma família. Ele foi impedido de ter filhos. Ele foi impedido de viver de uma maneira livre. Ele foi impedido de entrar na assembleia para poder participar junto com os judeus. Ele foi impedido de uma série de coisas na vida dele. E quando ele recebe a mensagem da salvação, ele pergunta: o que me impede de ser batizado? E Filipe responde: nada. Se você crê, você pode ser batizado. O que Filipe traz para o etíope é a liberdade que ele nunca tinha encontrado na vida dele. A liberdade do pecado. A liberdade da escravidão do pecado. A liberdade de ter um acesso ao Pai que ele nunca lhe tinha sido permitido. Filipe traz essa liberdade para a vida do etíope. E ele se batiza. Ele batiza o etíope ali. E, de repente, Filipe desaparece. Filipe é transportado para Azoto, onde ele aparece lá, né, da próxima vez, onde ele é visto pela próxima vez. Aí os diáconos aí, ó, quem sabe, tá vendo? Você pode ser teletransportado também ao pregar o evangelho, nunca se sabe. Mas o que fica por último para a gente, o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. O texto, mais uma vez, fala que o eunuco seguiu o caminho dele
cheio de alegria. Como Samaria tinha ficado? Cheia de alegria. E a alegria para toda a vida. A alegria de uma vida eterna. A alegria da liberdade da opressão que Samaria vivia. A alegria da liberdade de poder ter acesso ao Pai, que o eunuco não tinha. E é essa mesma alegria que nós somos responsáveis de levar para quem está aí fora. Eu e você. Vamos levar no carnaval. Alegria para toda a vida. Alegria que dura a vida inteira. Alegria que não vai passar com qualquer coisa. Então a gente vê que para podermos ser bons evangelistas, a gente, assim como Filipe, toda vida vale o esforço. Não importa quantas, uma vida vale o seu esforço. A gente vê que é preciso coragem e sensibilidade do Espírito Santo para poder saber como e onde pregar. E a gente vê que é necessário a gente entender da palavra para poder levá-la para os outros. Assim, a gente vai transformar e a gente vai levar a alegria para toda a vida, para todos que estão ao nosso redor. Amém? Baixa a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado porque nós temos o privilégio de levar, Senhor, essa alegria para toda a vida. Muito obrigado porque o Teu Espírito nos capacita, o Teu Espírito nos dá coragem, o Teu Espírito nos conduz a levar essa alegria, Senhor. Te peço que, através do Teu Espírito, aqueles que têm vergonha, aqueles que têm medo, aqueles que não têm coragem, possam receber essa coragem de Ti, Senhor. Que essa vergonha possa ser quebrada, Senhor, que essa timidez possa ser quebrada e que todos sejam capacitados, sejam motivados, Senhor, realmente tenham a vontade de compartilhar essa alegria para toda a vida, Senhor. Que a gente possa realmente cada vez mais entender da Tua palavra, buscar entender da Tua palavra para compartilhar com os outros, Senhor. Porque sabemos que através da Tua palavra podemos levar para os outros liberdade, podemos levar para os outros alegria, assim como Filipe levou, Senhor. Capacita-nos, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.